Doutora Carla, é triste falar para a senhora, é triste, tá? Falar para a senhora e para todos aqui. É triste falar para a senhora e para todos, é triste até para mim falar o que eu vou falar aqui agora. Duas coisas. Pegando novamente as palavras da senhora. Logo quando estourou a operação, no dia 24 de agosto do ano passado, ou foi antes, saiu uma reportagem no RJTV que falava a respeito de uma ONG em que ela receberia da Prefeitura de São Gonçalo um quantitativo para mais de 150 mil reais por conta das doações, por conta das adoções. Exatamente. Isso, não sei se instaurou investigação lá na segunda central de inquérito do Ministério Público de São Gonçalo, mas isso foi noticiado na RJTV. Ou seja, adotava por amor? Não. Não. Tinha o interesse lá na frente, que era alcançar o poder, como alcançou o poder em prol das adoções, a mãe de não sei quantos filhos, que quando alcançou o poder, hoje você vai lá, ou então a senhora pega o processo e ouve os depoimentos, as crianças estão comendo arroz com arroz. Tem criança que ela chamou de lixo, a criança escreveu no braço com a navalha: eu sou um lixo. Essa criança foi até apreendida pela Infância e Juventude e levada para o abrigo. Não sei se está ainda, por força de decisão da Infância e Juventude, da comarca de Niterói. No início das investigações, o Ministério Público requereu ao Supremo autorização para investigar a Flor de Lis, tendo em vista dela ser deputada federal. O Supremo Tribunal Federal, adotando o parecer do Procurador-Geral da República, que disse que o Supremo era incompetente para investigar, processar e julgar Flor de Lis, porque o crime de homicídio perpetrado em desfavor do pastor não foi cometido no exercício do cargo e nem atividade desempenhada, o ministro Luiz Roberto Barroso fixou a competência à terceira vara criminal de Niterói. E dali prosseguiu as investigações, como ocorrem os processos até hoje. O Ministério Público, quando denunciou ela, dentro de inúmeras medidas, pediu o afastamento dela do cargo, por ela atrapalhar as investigações o tempo inteiro, bem como atrapalhou a instrução criminal, ameaçando testemunhas por vídeos nas redes sociais, inclusive usando o parlamento, dizendo que ela é deputada federal, que ela tem como localizar o endereço das pessoas que vão depor, que as pessoas têm que ter provas. Cita, inclusive, o conselheiro Edson fazendo ameaças em tons de elogios. Então, o Supremo fixou a competência em Niterói. A magistrada que preside o caso indeferiu o afastamento dela do cargo. Mas o Ministério Público recorreu dessa decisão em recurso sentido estrito. O Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, em julgamento no dia 23 de fevereiro do mês passado, deu provimento ao recurso e afastou ela do cargo de deputada. Só que essa decisão, para ela ser cumprida, ela tem que passar pelo aval da Câmara dos Deputados, aonde a Câmara dos Deputados, pelo menos, não posso generalizar, mas por sua maioria, estão se acovardando a botar essa decisão para
votação pelo plenário da Câmara, assim como colocado de um outro deputado aqui do Rio de Janeiro. O outro deputado aqui do Rio de Janeiro, ele também não... O fato dele cometido não foi cometido também no exercício do cargo, mas afastar a imunidade parlamentar dele. Assim como a Flor de Lis, o caso dela não foi cometido no exercício do cargo, mas a imunidade parlamentar dela está servindo de escudo para ela até hoje. Desrespeitar, doutora, até a tornozeleira eletrônica, que foi 17 vezes desligados conforme a comunicação que tem nos autos. Então, como a senhora falou, falta coragem para a nossa Casa Legislativa enfrentar todos os problemas causados por seus pares. Da onde deveria sair o exemplo para todos nós brasileiros. Exemplos que teria, com toda certeza, reflexo na classe dos médicos, na classe dos magistrados, na classe dos advogados, em todas as classes profissionais em geral. Ora, o exemplo está vindo de cima. Mas eu não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Foi publicado no jornal O Globo e pelo jornal da Globo que o presidente da casa, o excelentíssimo deputado Arthur Lira, ele saiu com um argumento, não sei se é verdade, mas foi falado nos jornais, que o Tribunal de Justiça não tinha competência para afastar a deputada do cargo. Para afastar a deputada do cargo. Foi quando eu peticionei para ele, presidente da Câmara, peticionei para a mesa diretora da Câmara e entreguei a eles a decisão do Supremo Tribunal Federal se dizendo incompetente para julgar a Flor de Lis e fixar a competência aqui no Rio de Janeiro. Eu até hoje, doutor, desde fevereiro, eu não tive uma resposta, nem na condição de advogado que eu sou, nem na condição de contribuidor, pagador de impostos, que contribuo para o pagamento do salário deles, que estão lá na Câmara dos Deputados fazendo vista grossa para uma decisão judicial do Rio de Janeiro. Então, isso me causa repugnância. Porque se é um cidadão, servidor público, aqui de menor expressão, ele já estava afastado do cargo há muito tempo, doutor. Quiçá preso. Mas como ela é uma servidora pública, parlamentar, eles não querem agir de igualdade com ela. Por isso, numa entrevista que eu dei na quinta-feira, eu lembrei das palavras de um colega advogado, doutor André Tavares, que ele me disse, abre aspas, Ângelo, uma das mentiras que nós temos na nossa Constituição é, abre aspas, todos são iguais perante a lei. Isso não existe. Isso é uma mentira. E eu acabei levando isso como verdade, doutora. Porque é uma verdade. Porque se nós fôssemos um país sério, dentro de uma casa do povo, dentro de uma casa parlamentar, não teríamos acusados nenhum de crime nenhum. Nem que seja crime de menor expressão, nem crime de maior expressão, como é o caso da Flor de Lis. Nós não teríamos ninguém respondendo por crime nenhum. Seria uma extinção do cargo o parlamentar que cometesse qualquer ato ilícito. Pelo menos ficasse afastado. Mas aqui no Brasil as coisas são diferentes, doutora. Aqui no Brasil é só após o trânsito em julgado. Infelizmente é assim. Aqui no Brasil,
É o único país que é sujeita uma cidadã acusada de tantos crimes graves que eu estou cansado de repetir, que eu não vou nem falar mais aqui, chefe de organização criminosa, conforme a autoridade policial é que diz, não sou eu, advogado, é a autoridade policial que disse que ela é chefe de organização criminosa armada, com tornozeleira eletrônica no pé, frequentando a Casa Legislativa, exercendo o mandato de deputada, como se nada, doutora, tivesse acontecido. Como se nada, senhores presentes aqui na live, tivesse acontecido. Coisa na maior naturalidade, na maior normalidade. Na maior normalidade. Vai para a televisão, dá entrevista, como se nada tivesse acontecido. Eu sou inocente. Quem mandou matar foi minha filha. Como se nós fôssemos, desculpa a expressão, babacas. Porque essa última entrevista que ela deu, eu me senti um babaca. Conhecedor de todo o material, de todo o processo, de toda a investigação, aonde nunca aconteceu uma confissão da Simone. Nunca aconteceu, doutor. Eu falo aqui para a senhora que nunca aconteceu a confissão da Simone. Falo aqui para os senhores que nunca aconteceu. Ela vir taxar na cara da população, na cara do povo, que Simone a confessa, é dar um atestado de babaca para todos nós brasileiros, contribuidores do pagamento do salário dela e da corja que abraça ela, conforme ela disse, na audiência do dia 4 de dezembro. Foi isso que eu senti. Porque só no Brasil que isso acontece. Eu pedi, quando a defesa dela veio com esse argumento inverídico, que não corresponde com a verdade, eu desafio ele a peticionar comigo, pedindo à juíza autorização para exibir o interrogatório da Simone. Eu desafio ele. Quando eu pedi, doutora, a defesa da Simone me impugnou, falou que era constrangimento para a Simone, exibiu o interrogatório dela. Ora, se a Simone a confessa, qual o constrangimento para ela? Se a Simone confessou o crime, qual o constrangimento para ela? Nenhum. Até porque, doutora, ela não confessou o crime. Quem confessou o crime por ela foi a advogada dela. Por isso, a juíza... Eu posso fazer uma pergunta? Ganoli estava lá presente. Ganoli viu a juíza perguntar para a advogada se ela estava respondendo por ela. Então, são coisas que não vieram à tona. Só para encerrar aqui, doutora, um outro ponto. A Simone, ela fala no depoimento dela que ela sofria assédios em troca do pastor continuar pagando o tratamento de saúde dela. Doutora, me chegou um vídeo aonde a Flor de Lis prega na igreja Adbras, dizendo que ela conseguiu o tratamento da filha em 24 horas, que ela foi orientada pelo pastor Abner Ferreira a entrar na justiça. Eu fui atrás desse processo, doutora, e achei esse processo protocolado no dia 13 de agosto de 2013, na 51ª Vara Civil da comarca da capital, aonde Simone pleiteia do plano de saúde o pagamento do seu tratamento de câncer. No dia 14 de agosto, o juiz deu a tutela antecipada para ela. No dia 26 de janeiro de 2014, o juiz deu a sentença favorável a ela e logo após o tribunal manteve a sentença. Eu peguei essa documentação toda, doutora, e lavrei em ata pública, em cartório. Está anexada no processo, doutora, para mostrar que não houve em nenhum momento assédio do antes e desfavor dela, até porque, doutora, ela dormia no quarto com 4 filhos e uma sobrinha, ou uma neta da Flor de Lis, uma coisa dessa. Ou seja, ela dormia no quarto com mais de 5 pessoas. Então, não teria como antes assediar ela, até porque, conforme a própria mãe disse em depoimento, em diversos depoimentos, a mãe disse que ela e o Anderson eram um em carne, não se soltavam. Ora, como que ela,
Como que Anderson conseguiu se soltar dela para ir no quarto de Simone? Então, são coisas, doutora, que não correspondem com a verdade. Desculpa aqui pela exaltação, tá, gente?